A retomada do transporte escolar para os 617 alunos do interior de Cachoeira do Sul acontece a partir de amanhã e, nesta manhã, a promotora de justiça, a doutora Débora Becker, juntamente com a titular da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, Julieta Prestes, cumprem a missão de, através do telefone, ligar para cada um dos 9 transportadores que serão responsáveis por essas linhas. Doutora Débora, essa decisão da Justiça aconteceu agora pela manhã? Exatamente. Agora pela manhã eu recebi a intimação, não é, de que haveria acontecido o bloqueio dos valores na conta do Estado em razão do não cumprimento voluntário da obrigação que lhe havia sido imposta por força da ordem judicial anterior. Não é aquela ordem judicial da qual a imprensa também já tinha ciência de que havia sido concedido prazo de 5 dias para que o Estado providenciasse esse transporte. Em não tendo acontecido isso, esgotado o prazo, certificado isso no processo judicial, houve então o bloqueio do valor e a ordem para que esses alvarás então sejam expedidos para a execução desta ordem e retomada do transporte por meio desses transportadores. Essa retomada ela é provisória ou ela se torna definitiva a partir de agora? A ordem pode ser revogada, pode ser cassada, pode ser reformada pelo Tribunal da Justiça, pelo Poder Judiciário. Mas, em princípio, ela tem força para se estender até o fim do ano agora, enquanto houver a necessidade. Não é? Num primeiro momento, os bloqueios foram sendo feitos de 20 em 20 dias, até porque é um valor expressivo, mas o Ministério Público vai continuar em acompanhamento da situação, em comunicação com a coordenadoria, e, em sendo o caso de não se restabelecer nesses primeiros 20 dias o transporte com os contratos, com a assinatura dos contratos do Estado com os transportadores, essa decisão, no entender do Ministério Público, vai sendo utilizada até o fim do ano. Esse prazo de 20 dias, na verdade, é para que o Estado consiga regularizar a situação dos contratos com os transportadores? É um prazo que pode ser utilizado de muitas formas, não é? O Ministério Público definiu 20 dias porque é o prazo que é, via de regra, o número de dias letivos de um mês. É um prazo que tornaria um valor razoável, não é? Já é um valor elevado do bloqueio. E é um prazo também para o Estado, sim, tentar se organizar, mas não se pensou nessa organização como um critério para definir esse prazo. Foi um prazo que o Ministério Público entendeu razoável até para o seu próprio trabalho, porque é um período mínimo, né? Dentro dele nós vamos ter o pagamento dos transportadores, o acompanhamento das notícias sobre o andamento das licitações, enfim, então é um prazo nesse momento razoável, mas nada impede que, se as perspectivas continuarem sendo de inércia e omissão do Estado, de que esse prazo vá ser aumentado nos próximos pedidos do Ministério Público. Houve possibilidade, promotora, de se observar se existe dinheiro em caixa para que o governo cumpra com essa decisão da Justiça? Sim, eu só venho aqui hoje contatar a coordenadoria porque há o valor. Não é o bloqueio, pelo que consta na decisão, a tentativa do bloqueio ou a diligência de bloqueio, a operação de bloqueio, o comando já havia sido dado. E hoje veio a notícia, a certeza de que havia todo o valor necessário disponível em caixa e esse valor, então, foi bloqueado, foi sequestrado da conta. Ele está indisponível a partir de hoje para o Estado e passa a estar disponível ao Poder Judiciário para expedir os alvarás. Bom, a partir de agora, a pergunta que se faz a partir da retomada das aulas é como fica a recuperação deste calendário escolar? Pergunta que eu faço para a coordenadora Julieta. Mediante essa ordem judicial de início do transporte escolar, então, a partir desta data, nessas escolas, inicia oficialmente o ano letivo de 2017. Coincidentemente, no dia 6 de abril, sendo que o ano letivo regular iniciou no dia 6 de março. Então, o que nós estávamos só aguardando? Esse início do serviço para dar início ao ano letivo nessas escolas. Temos situações diferentes, tem escolas que paralisaram totalmente. Então, eles irão organizar o seu calendário a contar de agora, os 200 dias, 800 horas. Algumas escolas em que não dependia na totalidade do transporte escolar, em que as atividades letivas já estavam acontecendo, vai ser um outro trabalho diferenciado para atender esses alunos que ficaram sem o transporte, sem o serviço de transporte, para serem atendidos quanto à aprendizagem, recuperação pedagógica. A questão de frequência desses alunos, eles têm garantia legal, inclusive vai ser feita uma observação, essas faltas que eles tiveram até agora não vai comprometer, né, a aprovação deles e a conclusão do ano letivo.
o que nós vamos fazer como coordenadoria da educação? Eu tenho o setor pedagógico da 24ª que já está preparado, só aguardando esta ordem, para chamar as equipes diretivas, supervisão das escolas, e vamos fazer um calendário. Vamos estudar, sim, junto, cada escola individualmente, porque cada uma tem as suas peculiaridades, né, para, junto com o pedagógico da coordenadoria, atender essa necessidade de recuperação dos dias letivos, das horas e dos conteúdos. Há que se observar, né, coordenadora, que alguns desses alunos estão em muitas escolas, enquanto os alunos não tiveram acesso à aula por falta do transporte, as aulas continuaram normalmente para os alunos aqui da cidade, né? Exatamente, esse é o caso que eu coloquei, daquelas escolas que continuaram suas atividades letivas e esses alunos, por conta do transporte, não frequentaram as aulas. É uma outra recuperação, a recuperação pedagógica. Então, nós vamos fazer um planejamento estratégico junto com a direção da escola. A direção vai conversar com a sua comunidade, também vai ser orientada nesse sentido, reunir o conselho escolar, o conselho de pais, né, e administrar isso aí. Também contamos assim com a colaboração da comunidade que tem essa compreensão e que também nos ajude o controle dessa recuperação. Por quê? Porque no final do ano letivo, como nós já fizemos em 2016, solicitamos às escolas que nos mandassem, inclusive, os cadernos de chamada, fizemos cópias, né, dos cadernos de chamadas para ver se realmente foram desenvolvidos conteúdos, a frequência dos alunos. Então, isso aí é uma coisa assim, ó, que nos preocupa bastante, porque, enquanto coordenadoria, nós fazemos esse serviço. Mas contamos também com a direção da escola, com a equipe, né, de supervisão, os professores e as famílias, para que isso realmente se efetive.